Deus, abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 12, João, capítulo de número 12, aleluia, a partir do verso de número 1, João 12, 1, glórias a Deus. Quantos acharam, diga eu vou para o céu. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Quem fez um propósito de ler a Bíblia esse ano todo? 3 capítulos por dia. Você acredita nisso? Pode fazer. A Bíblia, se eu não me engano, se não me foge a memória, são 1189 capítulos. Divide pelos números de dia, que vai dar mais ou menos 3 capítulos e meio. Se você ler um quando você acordar, o outro meio-dia e o outro quando você vai dormir, em um ano você lê a Bíblia. Em 90 dias, tem os propósitos nos aplicativos, você lê o Novo Testamento inteiro. Vamos ler Bíblia, vamos ler. Esse ano vamos ler Bíblia, amém, meus irmãos? Diz assim, na tradução que eu trago, o subtítulo: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Verso de número 1, do capítulo de número 12 de João. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. E disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém, meus irmãos? Essa aqui é uma passagem já no final do ministério de Cristo aqui na terra, poucos dias antes dele ser crucificado e fazer aquele sacrifício pelo qual hoje nos dá a oportunidade de estar aqui pregando e ouvindo e louvando ao Senhor. Lázaro, você já sabe que ele era muito amigo de Jesus. A própria Bíblia vai falar. Lembra quando ele ficou doente, que foi aquela doença que causou-lhe a morte? O que a irmã dele mandou como recado para Jesus? Lázaro, o seu amigo, está muito doente, aquele que tu amas. Então era um relacionamento muito próximo, era uma amizade muito próxima de Jesus e Lázaro. E Jesus, aproveitando que estava em Betânia, ele vai ali
para casa de Lázaro, e ali estavam as suas irmãs. E quem estava servindo mais uma vez? Marta. Lembra de Marta e Maria? A história lá, que ela fica incomodada que uma está aos pés. E ela está servindo. Enquanto ela está servindo, Maria está ali também, na mesma posição de que ela estava antes. Ela está ouvindo. Estavam todos à mesa. Os discípulos estavam lá também. E em certo momento, nós não sabemos qual foi o momento ali do jantar, Maria, ela vai, eu creio, o texto não diz, isso sou eu falando, ela vai até o seu quarto, ela pega um vaso de alabastro, depois você vai lá e estuda o que é alabastro, porque não é o foco da mensagem agora, por isso não vou entrar nesse detalhe, mas o vaso de alabastro, ele normalmente era um vaso que guardava unguento era o que? Um perfume muito caro. Muito caro. Fala um perfume caro aí. Quem conhece o perfume? Caiaque da Natura. Oi? Caiaque da Natura não é não, né? Silvana Rio. Paco Rabanne. Quanto que é um perfume desse? Não sabe, não usa, não sabe. Já sabe que não usa, não sabe. Mas imagina um perfume caro. Imagina um perfume muito caro. E ela estava com aquele perfume guardado. E ela sente no teu coração de pegar aquele perfume e oferecer a Cristo, em ungir Ele. Oferecer, não chegar assim, pegar o frasco, pegar o vaso e falar: olha, pega esse perfume para você, é um perfume valioso, vai te ajudar muito. Não, ela resolve quebrar aquele vaso, e depois que uma vez que o vaso é quebrado, não tinha mais como consertá-lo, e ali ela unge ele. Lá em Mateus e lá em Marcos vai falar que ela ungiu a cabeça dele. Em João vai falar que ungiu os pés. Está errado, pastor? Não, porque o unguento, o perfume desceu, irmão. Desceu pelo seu corpo. Ela não sabia o que ela estava fazendo, porque Jesus fala assim, ó: para o dia do meu sepultamento, foi para isso que ela guardou. Mas isso ela fez involuntariamente. Ela não sabia que aquele perfume que ela guardava, que ela tinha, ia servir para um ato tão lindo como esse. E muitas vezes na nossa vida é assim, irmão, não é assim? Você compra uma coisa, você guarda uma coisa e você fala: eu não sei para que eu comprei isso. Mas daqui a pouco Deus fala assim: ó, dá para fulano, entrega para ciclano, e você fala: é por isso. Não é verdade? Eu lembro uma vez que eu trabalhava na GR, numa empresa lá em São Paulo. Naquela eu nem era convertido, não era convertido. E eu fui e eu comprei uma chuteira para me jogar bola. E eu comprei a chuteira, eu falei: eu não sei para que eu comprei essa chuteira, porque eu não gostei dessa chuteira. Joguei uma vez só com ela e não gostei. Eu falei: eu não gostei dela desde o começo. Agora que eu joguei com ela mesmo, não... Falei: eu vou vender ela. Eu falei: não vou vender não, deixa aí. E ela ficou lá, irmão, ficou uns 6 meses, irmã, lá em casa. E eu ficava olhando para ela, eu falei: por que essa chuteira está aqui? Porque, irmão, pensa numa pessoa que não guarda as coisas, sou eu. Eu não guardo. Você pode ir na minha casa e olhar o guarda-roupa, pergunta para Débora. As roupas que estão no meu guarda-roupa é as que eu visto. Se eu não vestir, eu tiro. Eu tiro. Se eu não uso, eu tiro fora, eu não guardo. E aquela chuteira ficou ali. E aí tinha uma mulher que trabalhava comigo, ela falou: ai, eu não sei o que eu faço. O meu filho, ele está na escolinha de futebol e ele está precisando de uma chuteira. Só que eu não liguei uma coisa na outra. Eu não lembrava da chuteira, porque eu não gostava dela. Ela estava lá e ela falou. Ela ficou uma semana falando, irmão, disso, que ela queria comprar, não sei o que. Aí num belo dia eu tô lá, tinha fumado uns baseados lá, que eu fumava muito. Aí do nada eu pensei, eu falei: ué, tem uma chuteira lá em casa, eu vou perguntar para ela, qual que é o número
do seu filho. Eu perguntei para ela, qual o número que seu filho calça? Ela, mas por quê? Eu falei, qual que é? Ela falou 40, e eu falei, 40? Eu falei, você já comprou a chuteira? Ela falou, não. Eu falei, pois a chuteira está lá em casa, mulher. Tem uma chuteira lá em casa, número 40. Ela, eu não acredito. Eu falei, é. Ela pensou que era uma chuteira velha. Quando ela viu que eu trouxe a chuteira na caixa, novinha, ela falou, não acredito, foi Deus que preparou. Naquela época eu não era crente, irmão. Eu acredito, sempre acredito muito em Deus. Falei, foi Deus que preparou mesmo. Aí eu pensando, falei, deixa eu trabalhar não, para ver se Deus ia preparar. Mas quem preparou realmente foi Deus. E esse unguento aqui, foi Deus que colocou no coração dela, para ela guardar. Porque Deus faz as coisas perfeitamente, irmão. Então muitas vezes quando você comprar ou tiver alguma coisa, se você não souber o porquê que aquilo dali está ali, ora a Deus. Deus vai te mostrar. Deus vai falar para você. Isso foi só uma vez que isso aconteceu. Fora as outras vezes, né? Eu ia para Conde de Sarzeto, às vezes eu comprava 2, 3 Bíblias. Eu falei, Senhor, por que eu comprei essas Bíblias? 2 Bíblias, com a mesma linguagem. Normalmente a gente compra uma diferente da outra. Daqui a pouco chegava na igreja, o irmão, nossa, mas que Bíblia linda. Deus falou, a Bíblia é dele, dá para ele. Aí eu ia lá e dava a Bíblia para o irmão. Então o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma também. Esteja sensível ao Espírito Santo. E ali, quando ela faz isso, o texto vai dizer que a casa se encheu com cheiro. Olha aí para você ver, no verso de número 3, diz assim, ó: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, lembra que era caro? E ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe com os pés com os seus cabelos, e se encheu a casa de cheiro de unguento. Aí, aquilo que ela fez com que aqueles que estavam ali percebessem o que estava acontecendo. Foi notório o que ela fez. Os outros evangelhos vai falar que os discípulos falaram. Marcos vai falar que aqueles que estavam presentes falaram. Mas João, ele vai dar o nome de quem falou. João vai falar assim, e Judas Iscariote. Pode olhar aí, ó, no verso de número 4, ó. E um dos discípulos, Judas Iscariote, o que havia de traí-lo, ele se incomodou. Ele falou assim, mas por que fez isso? Mas que desperdício. Que desperdício. Poderia ter se vendido e ter dado aos pobres. Olha, você vê que não era uma quantia pouca, hein? Mas aí o texto vai falar o quê? Ele não estava falando isso porque ele estava preocupado com os pobres, mas sim por causa do valor, porque ele tinha a bolsa. A bolsa era o quê? Era onde que guardava as ofertas que as pessoas davam, e ele tirava dinheiro dali. Ele estava preocupado só com o quê? Questão financeira. É por isso que tem muita gente na internet falando mal do dízimo. Você acha que ele está preocupado com você, com as suas finanças? Ele está preocupado com valor em dinheiro, porque ele gosta. Ele gosta de dinheiro. Ele gosta, ele fica incomodado que o dinheiro não vai para ele. Porque pensa, se ela vende e dá o dinheiro de oferta, ele ia ter mais para tirar. Ele ia ter mais para tirar. E aí Jesus, ele vai falar, não, ela fez isso porque por causa do meu sepultamento. E ele vai, enfim, ele vai falar o resumo da história. Agora, dentro dessa história, nós precisamos aprender algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos aprender com essa história é que, muitas vezes, para você fazer algo para Deus ou por Deus, você precisa ficar em silêncio. Em silêncio. Presta atenção. Nenhum versículo está falando que Maria chamou alguém e falou assim, olha, eu estou com um nardo purinho aí, que eu estou guardando, já tem, faz tempo que eu guardo esse nardo, para uma ocasião especial, e eu estou pensando em ungir Jesus. O que você acha?
Você acha que eu devo fazer isso? Não tem isso na história, nem em Marcos, nem em Mateus, e muito menos em João. O texto diz que ela vai, pega, quebra e unge o mestre, unge o rei dos reis, unge o Cristo de Deus. Tem coisa, irmão, que você vai fazer para Deus, que você precisa ficar quieto, que você precisa fazer em silêncio, que ninguém precisa saber qual é aquilo que você tem no coração para fazer para Deus. Tem coisa que você precisa, fechar sua boca. Você sabe o que quer dizer a palavra silêncio? Porque, presta atenção, você precisa entender o que significa silêncio. Porque, irmã, todas as vezes que alguém fala assim, ó, fique em silêncio, daí entendeu o quê? Que ela não quer que você fale. Soa como uma proibição, não é, irmã Gi? Só que silêncio, muitas vezes, não é uma proibição de falar, é o ato de se abster de falar. É você abrir mão do seu direito de falar. É você não compartilhar com as pessoas aquilo que você tem no teu coração, aquilo que está acontecendo na tua vida. E isso nós precisamos aprender. Primeiro, abrir mão do direito de falar é quando uma pessoa te ofende. Uma pessoa te ofende, uma pessoa faz algo para você, você tem um direito de falar, você não tem? Mas para não desenrolar mais, o que você faz? Você abre mão do direito. Mas quer saber de uma coisa? Aí os outros vão falar, sabe o que de você? Ah, você é besta, você não falou nada. Não, não é que você é besta, é que eu abri mão. E isso você faz muitas vezes por você e muitas vezes você faz por Deus. Por isso que eu falei que há uma diferença entre você fazer para Deus e por Deus. Muitas vezes você faz por Deus, pelo Evangelho, pelo Senhor, porque você é um representante dele, então você se abstém. Você vai fazer um jejum? Fica quieto. Você vai fazer uma obra social? Fica quieto. Simplesmente vai lá e faça. Você vai entregar uma oferta significativa? Você é dizimista? Você é ofertante? Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. É entre você e Deus. Entre você e Deus. Ela simplesmente chegou e falou assim: eu estou sentindo no coração. Eu estou sentindo no coração que eu preciso ofertar algo na vida de Jesus essa noite. Eu vou pegar aquele unguento hoje lá e eu vou, no silêncio, só Ele e Deus. Isso que a gente fala de intimidade, irmão, de relacionamento próximo, não é? É como um casal. Por isso que Cristo sempre trata a igreja como noiva, porque é um relacionamento íntimo de proximidade. Não é verdade? O esposo, a esposa, ele não pode ficar contando os seus planos para todo mundo. Não é verdade isso? Vocês que são casados há muito tempo, mais do que eu fiz 6 anos agora, graças a Deus, dia 4. 6 anos de casamento. E eu tenho um pouco de experiência, mediante aos irmãos aqui, que tem 10, 15, 20 anos de casamento. E vocês sabem que muitas vezes aquilo que você quer fazer com seu esposo, você não pode contar para filho, você não pode contar para pai, para mãe, para fulano. Não é questão de não poder, na verdade é questão de, faz parte do relacionamento, aquela intimidade de planos que só diz respeito a vocês. E o relacionamento com Cristo é assim. Tem coisas que você só fala com Deus. Você não fala nem para o seu esposo, você não fala nem para a sua esposa. Não que você esteja escondendo dele, não, porque o relacionamento seu e do seu esposo é outro. Entre você e Deus é totalmente diferente. Tem coisas que eu falo com Deus que eu não falo para minha esposa. Eu não falo.
Muitas vezes por timidez, muitas vezes por desejos meus que eu quero realizar, que eu tenho sonhos que até envolve ela, mas eu preciso falar só com Ele, irmão. Então aprenda a caminhar com Deus, a fazer as coisas por Deus e para Deus em silêncio. Você quer dar uma oferta na casa de Deus? Você precisa falar que você ofertou 500, 400, R$1.000, não. Vai lá, faz a sua oferta. Você é dizimista, você não precisa falar para ninguém que você é dizimista. Você não precisa contar para ninguém qual é o valor do dízimo, porque todo mundo é igual. Pastor, é mentira. Se eu recebo R$2.000 e o irmão recebe R$1.000, o meu é mais. Não, é 10% para todo mundo. De todo mundo é igual, é 10% para todo mundo. Daquele que recebe mais para aquele que recebe menos, é 10%. E ninguém precisa ficar sabendo. Maria falou assim: eu não quero nem saber. O que eu vou fazer porque eu quero. Eu vou fazer porque eu desejo. Eu vou fazer porque eu quero fazer. E aí ela faz o quê? Ela abre mão do direito de falar. Ela se guarda, ela não compartilha, porque muitas das coisas das quais não dá certo na nossa vida, presta atenção, é porque nós ficamos compartilhando com muita gente. Tem gente, irmão, que não dá para você compartilhar nada. Male, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. É mentira? Não dá. Não adianta você querer pintar um mundo de cor de rosa, querer transformar o mundo na Disneylândia, porque não é, irmão. Pessoas que sentam na cadeira na igreja, infelizmente muita gente é assim. E eu não critico não, é bom que ele esteja na igreja, tem que estar na igreja. O mentiroso, o fofoqueiro, o caluniador, o invejoso, ele tem que estar na igreja, ué. Ele vai estar na onde? As pessoas falam: eu não vou para a igreja porque lá na igreja tem muito fofoqueiro. Tem que ter. Tem que ter. Como que ele vai ser transformado? Ué, se o fofoqueiro não vir para a igreja, como que ele vai deixar de ser fofoqueiro, irmão? Porque ele vai ouvir a palavra de Deus como? O mentiroso, o caluniador, o golpista, dá golpe em todo mundo. Golpe no banco, golpe no vô, na avó, no pai, na mãe. Tem que vir para a igreja, vem para a igreja. E tu que acha que você é mais crente que ele, então aguente ele aí. Porque ele precisa da nossa oração, não é não, irmã Márcia? Tu é golpista? Não. Tem que vir, irmão. E aí a gente tem que ter essa sabedoria do servo de Deus, da mulher de Deus, em saber aquilo que eu compartilho e aquilo que eu guardo. Porque presta atenção, ela não falou para ninguém, mas todo mundo ficou sabendo. Ela não abriu a boca, mas alguém comentou. Ela não mencionou nada, mas foi o comentário do jantar. Ei, presta atenção, aquilo que você faz no secreto, Deus mostra em público, é bíblico. O que ele fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto há de te honrar, de te recompensar diante de todos. O que Jesus falou? Deixa ela, porque certamente esta atitude para comigo será lembrada para todos sempre. Vai fazer? Boquinha fechada. Fica quieto. Ninguém precisa saber não. Pastor, eu não aguento. Conta para Jesus também. Chama aquela irmã de oração que você sabe que, né? Tem uns irmãos que é bom, irmão. Você tem comunhão com ele, porque o irmão ora. É só olhar os joelhos.
você já conhece pelo joelho, ó, da missionária Cleusa, ó. Outro dia a Ana estava em pé aqui, eu só olhando o joelho dela dali. Chega a tá 2 marquinhas pretas assim, um de cada lado. A da missionária Débora ora, mas ela ora na almofadinha. Esses irmãos, ele vai orar por você, ele vai te ajudar em oração. Aí sim. Caso contrário, ó, boquinha fechada. Não é que você desconfia do irmão. Não é isso, irmão. Não é essa questão. É questão de relacionamento com Deus. É você aprender a ter intimidade com Deus. Amém? A segunda coisa que nós precisamos, que nós aprendemos aqui com essa irmã é o quê? Que sacrificar é necessário. Isso que ela fez, você pensa que não, mas foi um sacrifício, porque essa irmã aqui, ela pegou algo de muito valor, irmão. Você vê que todo mundo ficou impressionado, e ela oferece para Cristo. E o que é o sacrifício? Quando nós pensamos na palavra sacrifício, muitas vezes nós pensamos no quê? Em animais, não é? Mortos. Só que aqui o sacrifício, ele vem no sinônimo do quê? Em abrir mão de algo valioso, precioso, para alcançar algo a mais. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Principalmente você que é pai e que é mãe. Quantas vezes você se sacrificou em não comprar roupa para você, para comprar para o teu filho? Quantas vezes você se sacrificou em acordar anos e anos de madrugada para colocar comida na mesa do teu filho? Tem muita gente que está vivendo assim agora. Não é um sacrifício? É um sacrifício. Aguentar patrão chato, aguentar, né? Tantas coisas lá no serviço, mas para permanecer ali para você. Até se sujeitou a um serviço aquém daquele que você tem capacitação, mas para poder ter o pão de cada dia. Para quê? Para você alcançar algo a mais. Ela sacrificou o nardo, ela oferece o nardo, mas ela deixa de ter algo precioso, material nas mãos dela, mas ela passa a ter a aprovação, nada mais e nada menos, do dono do mundo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Ele mesmo vai dar testemunho dela. Ele mesmo vai sair em defesa dela. Presta atenção uma coisa, meu irmão. Quando você aprender a sacrificar por Deus, você não vai precisar se defender de nada, porque Ele mesmo sai em sua defesa. E é uma coisa que nós precisamos ter em mente, que muitas vezes é necessário sacrificar para o Deus que você serve. É necessário, irmão. Principalmente para quem faz a obra. Principalmente para quem faz a obra. Tem muita gente hoje que faz a obra de Deus e acha que a obra é feita do jeito que Ele quer. Não é não. Por que muitas igrejas estão uma bagunça? Por que muitas igrejas não tem crescimento da forma que era para crescer o evangelho e alcançar as vidas? Porque quem faz a obra não quer sacrificar. Quem faz a obra faz relaxadamente. Quem faz a obra faz de qualquer jeito. E não é assim não. Pastor, você fala isso porque você é pastor. Não, eu sempre falei isso, desde o dia que eu me converti. Eu estava no mundo, quando eu comecei a sentir vontade de ir para a igreja, eu ficava pensando assim, falei, eu vou para a igreja, eu vou fazer o quê? Olha os meus pensamentos, irmã. Eu uns pensamentos meio doidos. Eu ficava pensando, por Deus, irmã G, eu falei, eu vou ficar fazendo o quê? Aquele povo fica sentado lá. Eu não quero ficar sentado não. Se eu for para a igreja, eu não vou ficar sentado. Não vou. E eu não quero nem saber, eu vou na igreja evangélica, eu vou na igreja católica, eu vou em todas as igrejas, é o meu pensamento.
E foi dito e feito. No dia que eu me batizei, dia 3 de abril de 2011, chegou no culto à noite, no final do culto eu falei para a pastora, quando eu entrei na igreja eu falei para a pastora, que eu sempre chegava cedo, eu quero ser obreiro, como que eu faço? Ela falou, você quer ser obreiro? Então vai para a porta, já fica lá na porta. E ali eu já comecei, já direto assim, ó, pá! Não chego atrasado em culto. Não chego. Se eu chegar atrasado em culto, é porque aconteceu uma coisa que realmente fugiu totalmente. Normalmente eu já chego aqui 6 horas. Aqui. Eu moro lá no Continental. Eu chego 6 horas aqui. Quando eu morava aqui, eu chegava às 6 horas. Na sede, que eu vou na quarta-feira, 6 horas eu estou lá. O culto começa a que hora? 7h30. As irmãs hoje ensaiou aqui, era 5 horas, não foi? Que hora que eu estava aqui? 5 horas. 5 horas eu estava aqui. Você acha que na minha família nunca teve churrasco? Você acha que na minha família nunca teve aniversário? Você acha que nunca me convidaram? Você acha que nunca teve a oportunidade de fazer outras coisas no horário de culto? Mas eu sempre pensava, eu sou obreiro. Quem é que vai falar de dízimo? Quem é que vai ficar na porta? Eu preciso ir para a igreja. Você acha que eu nunca fui na igreja na chuva? Eu estou falando chuva, eu não estou falando garoa, não. Eu lembro uma vez eu indo para a igreja, aquele pé d'água caindo, aquele que só guarda-chuva só cobre a cara, né, irmão? Quando chove mesmo de verdade, guarda-chuva só cobre a cara. Eu indo, chegou ali na subida na frente, disse, irmão, bateu um vento do Satanás, que aquele vento foi de Satanás. Ele pegou o guarda-chuva assim, ó, o bicho virou assim para cima, assim, ó, quebrou as pernas tudinho, irmã. Quebrou tudinho as pernas. Eu fui daqui até lá em cima no Jurema, andando debaixo de chuva. Eu não voltei. Falei, eu não volto, eu vou até lá. Coloquei a Bíblia debaixo do blazer aqui, ó. Mas cheguei lá pingando. Fui lá no banheiro, peguei toalha, me sequei. Não vai me fazer voltar. Doente? Quantas vezes? Às vezes eu com desvio na coluna, eu pregava assim, ó, estático. E eu ando para lá e para cá toda hora, estático. Com cachumba, pescoço desse tamanho. Se eu meti uma caixa réu, falei, eu vou pregar, eu vou. Eu pregava todo domingo, eu falei, eu vou pregar, não adianta, eu vou pregar. Dor de barriga, irmão. Às vezes me dava uma dor de barriga, uma vez me deu uma dor de barriga, uma diarreia. Meu Deus do céu. Eu já falava para os irmãos, irmão, se eu sair correndo aqui, é porque o negócio ficou feio. Agora hoje em dia o obreiro não quer nada com nada. Quer fazer a obra relaxadamente. O obreiro chega na igreja, faltando, já iniciou a oração. O obreiro chega 10, 15 minutos antes, no mínimo, para ver como que a igreja está, para preparar a nave da igreja, para os membros chegar. Obreiro que não ora, obreiro que não jejua, obreiro que não lê Bíblia, obreiro que não acorda de madrugada para orar. Eu acordo cedo, é só você, meu irmão. Não quer sacrificar. Membros que não querem sacrificar. Tudo é motivo para não fazer, para não querer, para não vir. Dá motivo para tudo. Chegou visita, chama ele para a igreja. Falou, meu irmão, 2 horas de culto, vamos lá, não, então fica aí, faz um café, que eu vou trazer o pão, quando eu voltar nós tomamos um cafezinho, mas eu vou para o culto. Que faz tempo, pastor, que eu não vejo esse meu irmão, esse meu primo, ele veio de longe. Pois é, né? Então ele não está com pressa para ir embora, né? Já que ele veio tão de longe, né, irmã? A irmã veio de longe. De onde que a irmã veio? Macaé. Agora. E antes? A irmã é lá de Macaé? Da Bahia, tá vendo? Não está com pressa de ir embora, filho. Por onde que ela está? Está na igreja. A irmã Gi já trouxe logo. Falou, vai para a igreja? Não vai? Bora. Se não for, eu vou. Agora os crentes não querem sacrificar, não.
Esse negócio do povo estar pregando é vitória, é vitória, é vitória, é chave. Olha que Deus está me mostrando, que Deus está me revelando. Você já viu esses pregadores revelar assim, Deus está falando para você tomar vergonha na cara e parar de mentir? Eu creio em profecia, eu creio em profecia. Deus me usa para profetizar aqui, vocês são prova. E quando Deus me usa, se cumpre. Mas você já ouviu falar aqui? Quantas vezes você já me ouviu repreendendo aqui? Deus me mostrou que você precisa mudar. Silvana é uma, não foi? Eu falei para você, Deus falou para você que no dia que você fizer para Ele, Ele vai fazer para você. Agora o povo só profetiza a bênção, conforme que todo mundo que está na igreja é santo, o santo dos santos. E o povo fica mal acostumado. Vem para a igreja, eu vou para a igreja para receber bênção. Não, igreja não é lugar de receber bênção. Igreja é lugar de você adorar e exaltar e se humilhar, ter comunhão com os irmãos. E se Ele quiser, Ele vai te abençoar. E se Ele não quiser, dê glória a Deus e aleluia, porque Ele não te matou e você está vivo, com saúde. O crente hoje, ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus, ele quer falar para Deus o que Deus tem que fazer. Deus fala, não meu filho, não é assim não. Primeiro tu se converte e depois a gente conversa. Pode falar lá na oração que Salomão fez, Senhor, que o teu povo, e não sei o que Deus falou, Salomão, mas eu vou te falar uma coisa. Se o meu povo se converter, aí nós começamos a conversar. Não é verdade? O texto não é assim, não é, Cleidivan? E se o meu povo que se converter dos teus maus caminhos, aí eu vou sarar a tua terra. Enquanto isso, tem que se humilhar, tem que se sacrificar, tem que acordar na madrugada, tem que buscar Deus, tem que jejuar. Assiste novela, assiste série, assiste tudo, mas não pega a Bíblia. Não pega a Bíblia. Tem ânimo para tudo, mas para buscar Deus não tem. Estou meio desanimado, eu estou fraco. Tem que estar fraco, meu filho. Não come. Não come. Passa uma semana sem comer. Passa uma semana sem comer para você ver. Comer comida, arroz e feijão. Você fica fraco, você perde peso. É a mesma coisa o seu espírito, a sua alma. Você não se alimenta da palavra. Você não ora, não jejua, fica fraco. Fica fraco. Tem que aprender a sacrificar. Sacrificar é abrir a mão de algo importante para alcançar algo maior, de mais valor, mais precioso. Sacrifica teu tempo, sacrifica tua novelinha. Pastor, é pecado assistir novela? Claro que não. Pode assistir. Pode assistir novela, pode assistir filme, pode assistir qualquer coisa, irmão. Desde que você saiba que Deus está em primeiro lugar na tua vida e que você não fica pegando aquelas coisas lá da TV e trazendo para dentro da tua casa. Apesar que tem umas coisas que é melhor nem assistir. Melhor nem assistir. Mas não quer dizer que seja proibido. Tem pessoas que ela não consegue discernir uma coisa da outra. Agora, você precisa ter o seu tempo para com Deus. Amém, meus irmãos? E a última coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto, lógico que é só 3 que eu peguei dentro de muitas, é que sempre vai ter alguém para te criticar. Ela vai lá, o nardo era de quem? Quem guardou foi quem? Judas ajudou ela no quê? Mas estava lá para fazer o quê? Para criticar. A vida é de quem? Não é tua. Alguém paga a tua conta? Eu vou lá na tua casa pagar a tua conta? Você vai na minha casa pagar a minha conta? Eu casei com você, você casou comigo? Está entendendo, irmão? Então você tem que entender que sempre vai ter alguém para te criticar. Se você inventar de fazer qualquer coisa para Deus, você falar assim, eu vou fazer um culto de ação de graça. Na minha casa, na sua casa,
Você que vai pôr a comida, a bebida, mas ainda vai ter alguém que vai dizer: isso é besteira, para que isso? Você já não vai na igreja? Você não vai na igreja? Para que isso? Eu falando isso, eu vou fazer um culto de ação de graça lá em casa. Dá um glória, irmão, que eu vou te convidar, querido. Pega o mistério aí, ó. Culto de ação de graça, quem dá tudo é a pessoa que dá o culto. Lá na casa da irmã G tem uns cultos de ação de graça bom, né? Ela nunca mais me chamou. Lígia, toda vez que você quiser fazer alguma coisa para Deus, vai ter alguém para te criticar. Tia, toda vez que a senhora quiser fazer alguma coisa para Deus, vai ter alguém para te criticar. Vai criticar você e a sua ação. Ó Judas, para que isso, Maria? Como se ela estivesse fazendo algo errado. Como se ela estivesse fazendo algo que era um pecado. Entenda, não é questão de você fazer certo ou errado. É questão que a pessoa se incomoda que você está fazendo aquilo que muitas vezes ela mesma quer fazer. Para que isso? Não tem motivo para isso. Isso é um exagero. Ó Judas, isso é um exagero. Aí a irmã fala: eu vou deixar meu cabelo crescer, não vou cortar mais meu cabelo. A pessoa: para que isso? Que besteira. O cabelo é teu. A irmã fala: eu vou cortar o cabelo. Não, mas Deus não gosta disso. Tu é Deus. Quer cortar o cabelo? Corte, minha filha. Ele vai crescer de novo. Não quer cortar o cabelo? Não corte. Agora você não vai fazer isso pelo homem. Faça por você ou faça por Deus. Pelo seu marido. Eu vou passar batom. Não, é pecado. Eu fico imaginando essas coisas quando eu chegar no céu. Quando a pessoa chega no céu. Porque você tem que imaginar: ó irmã, infelizmente você não vai poder entrar no céu porque você cortou o cabelo. Você pregou, você fez a obra, você dizimou, você ofertou, você fez uma pessoa amorosa, mas infelizmente você cortou o cabelo. E cabelo não pode cortar, então você não vai entrar no céu porque cortou o cabelo. Tem nexo um negócio desse? Tem nexo, é só você parar e pensar. Não tem nexo, irmão. É a mesma coisa, as pessoas falam: ai, não pode ter pastora porque ela está em pecado. Pois é, quando chegar lá no céu, fala: irmã, você foi excelente, você pregou a palavra, você ensinou a palavra, você fez caridade, você foi amorosa, você foi receptiva, mas infelizmente você ocupou um cargo que não era para você ocupar. Você era pastora, então você não vai poder entrar no céu. Tem cabimento? Para e pensa, tem cabimento? Não tem cabimento, irmão. Presta atenção, sempre vai ter pessoas para falar mal. Normalmente, todos os cultos eu venho de terno e gravata. Hoje eu esqueci a gravata. O Michel não estava aí para me poder pedir uma para ele, então. Mas com certeza, passa alguém ali na rua, passa alguém assistindo na live, o pastor da assembleia, sem gravata, misericórdia. Você usa bermuda? Pastor de bermuda? Não, isso para mim não é homem de Deus, não. É cada coisa, irmão. Se você for dar ouvido, se você for parar e deixar entrar no teu coração, você não vai viver o evangelho de Cristo. Porque Deus não está dentro de uma caixinha que os líderes de religião ou os próprios membros dessas religião colocou ele não está lá não. Outro dia a irmã falou que Deus mostrou para ela que mulher que usava maquiagem não ia para o céu. Eu falei: irmã, não foi Deus que te mostrou. Fica doido comigo. Não foi Deus não. Isso é coisa, é loucura. É loucura. Tem muita gente que não usa batom, não usa
maquiagem. Mas dentro de casa é o Satanás com o marido. O camarada só vive de terno e gravata, com a Bíblia do tamanho desse púlpito aqui. Bate na mulher. Tem um aqui na igreja, aqui perto, aqui, ó. Tem um aqui na igreja que prega que é uma benção. O fogo cai, mas quando chega em casa, bate na mulher e põe ela para dormir no chão. E isso a mãe dela foi lá e gritou no meio da igreja, para todo mundo ouvir. Foi um barraco que parecia. Por isso que eu falo, você não pode se apegar a essas coisas. Você tem que ter transformação e mudança de caráter. Conta muitas coisas, conta. Você também não vai andar todo, né? Vai passar uma maquiagem, você não precisa construir outro rosto, não precisa fazer um filtro. Seja moderado, porque o cristão é moderado. É moderação, é equilíbrio. A vida do cristão, ela é equilibrada, irmão. Você vai orar, também não vai passar o dia inteiro orando, irmão. Porque você tem outras coisas para fazer. Tem casa para limpar, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos. Não vai ficar enfiado dentro da igreja 24 horas também não. Igual uma beata doida, maluca. Tem irmã que é assim. Aí você chega na casa dela, olha o tamanho da pilha de roupa, ó. Olha o ministério. O primeiro ministério que você tem é a sua casa. Lembra de Jesus quando ele libertou o Gadareno? O Gadareno já estava entrando no barco. Eu imagino a cena assim, o Gadareno põe na mão, entrando no barco, Jesus põe a mão na cabeça dele. Volta, vai lá falar para os seus parentes o que Deus falou com você, fez na sua vida. Não, mas eles me abandonou. Vai lá falar para eles. Já pensou? Já imaginou essa cena? Ele entrando no barco, Jesus põe a mão na cabeça dele. Ainda sobrou uma que sai dele, Satanás. Volta e vai falar para os seus parentes o que Deus falou com você. Então, o que ele está falando aqui? A obra começa dentro da tua casa, dentro do teu lar. Isso nós vamos aprendendo no dia a dia, irmão. Ninguém se converte da noite para o dia, não. Mas é dentro da tua casa. Você deixar tudo certo, tudo correto, pagar suas contas certinho. Porque o povo já fala, irmã, sem a gente fazer. Fazendo então, aí piorou. As pessoas estão loucas para te criticar, doida. Dentro da igreja, se você falar assim, eu vou louvar um louvor, vai ter gente que vai dar risada da tua voz. Vai falar, você nunca deu risada de alguém que louvou na igreja? Hã? Fala a verdade. Sim ou não? Sim, né? Deu. É assim. Tinha um monte lá criticando Maria. Maria, você não tem juízo mesmo não, né, Maria? Por que você fez isso, Maria? E Maria, quero nem saber, já pegou o cabelo, não deu nem atenção, irmão. Por que muitos pararam de vir para a igreja? Ah, porque eu fui lá na igreja e fulano fez isso comigo. Ah, que eu fui lá na igreja e Beltrano fez isso comigo. Só você, querido, que já sofreu na igreja. Só você foi caluniado, só você foi defamado. Se eu contar, irmão, as coisas que já aconteceu comigo dentro da igreja, vocês nem acreditam. Não acreditam, não. Até minha assinatura já falsificaram dentro da igreja. Falei, calma, eu não vou sair não. Até para mim assim, falar assim, ó, some do meu ministério. Eu vou, do seu ministério eu vou sair, mas da igreja, ela não é tua, não vou sair não. Aí as pessoas ficam dando ouvido para o homem, dando ouvido para o diabo, usando o homem, porque muitas vezes é o homem, muitas vezes é o diabo. A maioria é o homem. A maioria é o homem. Aí fica dando ouvido. Você vai sair daqui, você vai lá para o pastor Marquinhos, lá ali, na Cristalina, vai ter alguém falando de você. Você vai lá para dentro, no pastor Claudino,
vai ter alguém falando para você. Você sobe, vai lá na pastora Fran, na adoração a Deus, vai ter falando de você. Você vai ali na Madureira, vai ter alguém falando de você. Você vai no Belém, vai ter alguém falando de você. Sempre vai. No seu emprego vai ter alguém falando de você. No seu curso vai ter alguém falando de você. Na faculdade que você vai ter alguém falando de você. Até no ônibus que você entra, vai ter alguém falando de você. Ou que você fede, ou que você cheira, ou que você é feio, que você é bonito. Você precisa entender o quê? Que as críticas não podem mudar o rumo da tua história. A única coisa que pode mudar o rumo da tua história é você parar de fazer aquilo que você está fazendo para Deus, porque ela em nenhum momento cessou. O povo falando e ela ungindo, o povo falando e ela se humilhando, o povo falando e ela adorando, o povo falando e ela se quebrantando diante de Deus. Vem para a igreja da glória, meu irmão. Abre tua boca. Aqui é pentecostal, não se preocupa com os irmãos, não. Deu vontade de entrar no mistério, dê lugar, filho. Olha a irmã Gia ali. Daqui a pouco você olha aqui, a irmã Gia já está lá, ela já volta. Né, irmã? Ué, não veio, não foi para isso? Foi para isso. Daqui a pouco a irmã aqui também já fala em línguas estranhas. Tu já interpreta ali do lado, o fogo já cai e... Ah, não, irmã, o que o irmão vai pensar de mim? Ah, meu irmão, você fazendo ou não, ele vai continuar pensando. Vai continuar pensando. Amém? Vamos se colocar de pé.